quando começar a entender o que era a pandemia, eu me lembro bem quando tudo isso começou em final de 2019, quando eu acompanhava as notícias do que acontecia em Wuhan, né? A questão da identificação desse novo vírus, das situações da questão das internações, das mortalidades, e eu vim acompanhando isso num processo dia a dia porque me chamava a atenção. Então eu vim acompanhando porque eu me interessei pelo assunto, mas eu jamais imaginaria que isso conseguisse atravessar, né, o continente, atravessar os oceanos e chegar até nós. Imaginava isso do outro lado do mundo, num contexto que ficaria lá, né? Não viria para nós. E quando a gente percebeu, né, quando a gente soube dessa questão de ter vindo para São Paulo, quando apareceu o primeiro caso em São Paulo, se eu não me engano, acho que foi São Paulo mesmo, isso começou a chamar mais atenção, né? E aí eu me lembro que teve um dia que eu conversei com o Dr. Lucas, que eu tinha essa angústia que isso poderia chegar para nós, né? São Paulo, Bauru estava muito próximo. No momento era mais a questão, o que me afligia era mais a questão da saúde pública mesmo, né? Da questão de identificação desse novo vírus, de como trabalhar isso, de identificar as formas de tratamento, quem seriam as pessoas que eram mais acometidas. E imaginava isso muito longe, mas mesmo assim, pensando em planejamento, como que a gente trabalharia isso se isso chegasse até nós? Isso foi uma questão. Então, quando eu me recordo, né, da questão de toda essa situação, e de verdade eu jamais imaginaria que nós passaríamos por isso, né, que essas questões estavam apenas na criatividade de grandes escritores, de produtores de filmes de Hollywood, que isso a gente não vivenciaria, né? E o que a gente estudou dos livros da gripe espanhola. Bem, quando chega e a gente começa a fazer todos os planejamentos, né? Eu enquanto mãe, enquanto pessoa, assim como meus amigos, a minha equipe, todo mundo faz um planejamento de vida, de trabalho para 2020. Vim para Bauru, né? Moro em São Manuel, vim para Bauru com os meus filhos já fazer todo um planejamento de estudo, eles já estavam matriculados para estudar em Bauru. Fiz uma alocação de um apartamento aqui para que servisse de apoio para os meus filhos para poderem estudar, mas eu jamais imaginei que este apoio deste apartamento que eu tinha feito para uma finalidade, ele serviria para dias quando tudo fecha, né, em março, a partir de março, as aulas são suspensas. Nós aqui do estadual somos habilitados para ser hospital de referência em Covid e começa aí a fazer todo esse planejamento, toda essa reorganização da estrutura do hospital, como ampliar leitos, como redimensionar UTI e começar a receber esses pacientes, o planejamento que eu tinha, que nós tínhamos enquanto pessoas, enquanto equipe, enquanto população, a gente vê adiado todos os nossos planejamentos para vivenciar o dia a dia da pandemia, quando ela é declarada oficialmente, né, pela Organização Mundial de Saúde, que nós estávamos no momento pandêmico. A Roberta, eu me lembro assim que na verdade o meu momento de medo, até eu adoecer de Covid em agosto, eu me lembro que eu tinha muito claro as minhas propostas de vida. Então eu, a partir desse momento, o que eu pensei?
eu sou uma profissional da saúde, né? É nesse momento que eu tenho que ser mais necessária. Foi quando eu priorizei a minha vida profissional mais, né, do que normalmente a gente já faz. E os meus filhos ficaram em São Manuel, né? Eu tenho familiares que naquele momento eram do grupo de risco e ainda são, e que eu não podia voltar para casa. Então, eu me fortaleci na fé, né, e na força, e dediquei todo o melhor de mim para que a gente pudesse ter um momento de uma resolutividade para aquele momento que aquele momento exigia. Medo tive quando eu tive a doença, né? Porque a gente só consegue saber exatamente o que é ter Covid quando você está acometido por ela. Porque por mais que as pessoas digam quais são os sintomas, a questão da doença, você só tem o entendimento quando você está doente. Incertezas, inseguranças, eu acho que isso é inerente do ser humano. Então, todos nós temos incertezas e inseguranças. O que eu passei a priorizar naquele momento eram situações de aflição, né, que a gente tinha que ser o mais resolutivo, não podíamos deixar se tomar pela emoção, tínhamos que ser os mais racionais possível, porque assim a gente faz parte de um comitê e esse comitê era todo a parte de planejamento do hospital, que assim como eu, outros profissionais, toda uma equipe fazia parte de decisões para que a gente pudesse tomar a melhor decisão assertiva e ser o mais assertivo possível, né? Não podemos brincar, né, nesse momento, né, em nenhum outro momento, mas eu acho que a Roberta em si, ela sai ou ela está mais fortalecida na questão da fé. Eu tenho certeza que o que eu descobri foi o sentido verdadeiro da fé, né? Então, assim, que tudo passa e a gente tem que estar trabalhando como se fosse numa UTI por períodos. Então as questões que a gente resolve do período da manhã, elas estão resolvidas, vamos para o período da tarde, do período da noite e vamos resolvendo os períodos. Olha, eu sou uma pessoa que diferentemente assim, eu gosto muito do trabalho em equipe. Eu gosto de trabalhar em equipe. Então, para mim, eu acho que buscar novas energias, a minha equipe se tornou uma grande família. Então, quando a gente tinha esses momentos, lógico, né? Somos pessoas, o cansaço bate, o desgaste, às vezes, né? Alguma situação que não sai a contento, eu acho que o meu fortalecimento veio da equipe, né, e da fé. Então, o fortalecimento de você trabalhar numa equipe que às vezes um tá mais para cima, te anima, o outro tá mais, você tem que puxar esse. Então foi essa troca de energia entre pessoas, entre a equipe, né? Sabendo que todo profissional que estava lá na área de frente, às vezes estava muito mais cansado e estava lá se debruçando e trabalhando, se dedicando ainda mais. Eu acho que foi tudo isso que fortaleceu nós. Enquanto eu, Roberta, enquanto equipe, a cada paciente que se restabelecia, que tinha alta, a gente se enchia de novas energias, né? E isso fez com que a gente vá tocando o nosso dia a dia até hoje. Muitas vezes a gente teve insônia, né? Pensando o que a gente podia fazer para melhorar.
ainda, né, a gente se pergunta, a gente deixa muitos filhos, a casa, a família, a priori do nosso trabalho, mas isso até para eles tem sido um aprendizado de maturidade, né, de crescerem mesmo, né? Então a gente consegue ver que de tudo isso que a pandemia trouxe, ela está trazendo um fortalecimento e uma antecipação de maturidade para todas as pessoas, né? E o mais importante, eu acho que é a vivência de trabalho em equipe. O trabalho em equipe, ele fortalece, ele nos une e é como se um cipó. Um cipó entrelaçado no outro, ele jamais se quebra, ele está sempre fortalecido. E o que eu, a partir da pandemia, foi me fortalecer numa doutrina, né? Não tem um nome, mas assim, como que eu conseguiria fortalecer o meu eu, o meu espírito, né? Independente de qual religião, né? Mas como que eu consigo fortalecer isso? E uma outra coisa que é trabalhar as prioridades. Qual é a minha prioridade de hoje? O que eu tenho que fazer para agora? E os planejamentos, para que eu consiga atingi-los, eu preciso estar viva. E estar viva, o que é? É eu cumprir com todas as regras, né, de isolamento social, a questão da máscara, a questão do álcool gel. E mesmo com a vacina, nós vamos ter que seguir isso ainda por um período para que as pessoas possam ter atingido a imunidade. E eu acho que, na verdade, a gente não adiou planejamentos, a gente conseguiu priorizar planejamentos, né? Talvez o que eu tinha priorizado para 2020 não é mais a minha necessidade nesse momento. Agora a minha necessidade para 2021 é outro, tendo uma visão que às vezes a gente vive melhor com menos. Eu acho que o hospital sendo referência para a Covid, o que mais a gente se pergunta, né, o que mais aflige é a gente não conseguir dar sequência para aquele princípio básico que era o hospital anteriormente, né, para a realização das cirurgias, para a internação dos pacientes, você adiar um pouco o diagnóstico de um paciente. Você vê alguns colegas ficando adoecidos, né, pela própria Covid ou por um estafa muito grande. Agora, eu acho que o que mais a pergunta que você fez é o que mais me entristece. O que mais me entristece eu acho que assim, é esse volume de pacientes que morreram. Será que se fosse antes ou daqui a alguns anos, será que esse volume de pacientes seria o mesmo? O porquê, eu fico me perguntando, por que a gente está passando por isso agora? E eu fico tentando fazer uma analogia com os filmes, né? Que a gente via muito algumas situações semelhantes com os filmes, né? Como que assim, pessoas tiveram tanta criatividade e a gente não pensava que isso poderia se tornar uma realidade. O que me entristece são as vidas que a gente perdeu, o volume, né? Não só de Brasil, mas de mundo. Isso assim eu não consegui ainda trabalhar, né? Sabendo que, lógico, teve toda
tem toda uma situação, as questões de comorbidades, mas assim, será que se tudo isso acontecesse daqui a alguns anos para frente, a gente teria o mesmo número de mortes? Será que isso hoje está acontecendo para que lá na frente a gente consiga reduzir drasticamente esse número de mortes? Então, acho que o que mais me entristece é pensar que hoje essas perdas, a perda é muito difícil a gente conseguir trabalhar, mas eu acho que hoje o que mais me incomoda é isso. A alegria maior que eu senti foi quando eu consegui sair do isolamento do meu quarto e poder voltar a conviver com a minha família, voltar a trabalhar, a voltar a contribuir com o que eu posso fazer de melhor, assim, né? Poder trabalhar nos bastidores para que a gente continue realizando aquilo que a gente acredita, né? Que é fazer o bem para alguém, né? Isso foi a minha maior alegria, voltar a sair do meu quarto depois que eu fiquei doente, depois do Covid, e poder conviver, mesmo que ainda de forma restrita, ao convívio, né, social, assim, ao meu ambiente de trabalho, poder circular dentro da minha casa. Esse foi a minha maior alegria, assim.